E da onde que surgiu a fisioterapia na sua vida? Então, eu estudei tudo, enfim. E aí eu fui fazer cursinho, né? Que eu queria fazer alguma coisa. Eu acho que eu fui a primeira da família a fazer alguma faculdade e tudo mais, porque foi a única que estudei, né? E aí eu fui, e aí eu queria fazer psicologia. Porque eu nem sabia que existia fisioterapia, né? Aí eu falei, vou fazer psicologia porque eu quero ficar perto das pessoas. Quando eu estava lá no cursinho, veio alguém falar da fisioterapia. Quando ele falou, eu fiquei tão encantada. Falei, é isso que eu quero. Não quero mais nada. E aí comecei a estudar, assim, loucamente, porque só tinha o curso de fisioterapia aqui na USP. Entrar na USP não era fácil. Sim, né? era 25 vagas, né? 25 Até hoje. Até hoje. Então, eu falei, não, eu tenho que estudar. Eu estudava praticamente dia e noite. Eu voltava do cursinho, estudava. Falei, eu tenho que passar. Porque já não era tão jovenzinha assim quanto os outros, né? Então, aí, acabei entrando realmente em 1971, né? E fiquei encantada. E eu digo até hoje que eu tenho duas grandes paixões na minha vida, que é a minha família e que é a fisioterapia. Até hoje, Que lindo, cara. realmente. Legal, né? Gosto Legal, né? muito, gosto muito. Quem foram seus professores, assim, lá em 71? Olha, eu diria que eu vou falar de um professor, né? O professor Eugênio Lopes Sanches. Foi realmente uma grande... Acho que foi uma das pessoas... Outros também, mas esse foi uma pessoa muito importante, muito próxima. E ele era um professor, ele veio da Espanha. Legal. Ele era espanhol e fez curso aqui de fisioterapia. Depois casou aqui, não voltou mais, né? E ele realmente era muito, muito, muito lindo, né? Ele era muito receptor, né? E ele dava estágio, ele dava as aulas, né? Tinha mais, mas ele foi assim a pessoa que mais realmente me incentivou, né? E foi muito linda a nossa relação. Ele morava aqui também, ali perto do Morumbi, né? Ali no bairro do Previdência. Então, de vez em quando a gente se encontrava, mesmo fora de aula, né? E aí acabamos ficando realmente muito amigos. E quando ele aposentou, ele me chamou e falou assim: Amélia, eu comecei essa disciplina de introdução à fisioterapia. Eu vou me aposentar, mas eu quero que você tome conta. E tomei conta até agora. Agora é que estou entregando, não sei quem vai ficar com ela. Então, foi uma das pessoas que mais vamos dizer, que trouxe realmente o lado, né, pessoal da fisioterapia, o lado realmente integrativo da fisioterapia. Então, ele foi uma pessoa muito importante na minha formação. Legal. A gente precisa ter esse mentor da nossa profissão para fazer a gente se apaixonar pelo que a gente faz, né? Legal. E ele dava estágio em que área? Lá eles davam tudo, porque só tinha praticamente 2 professores e quem dava tinham mais alguns profissionais lá também, né? Mas ele era quem dava mais aulas também. Ele dava várias e várias aulas, né? Depois Então, que foi... depois foi é que foi, dividindo, então, por né? exemplo, quando nós ficamos lá e nós, os fisioterapeutas, fomos convidados a ficar lá na ortopedia, porque era lá que era dado o curso de fisioterapia. Depois é que passou para a faculdade de medicina. E éramos nós que dávamos aulas, então eram os funcionários de lá que davam aulas, né? Então, tinha... Na época da sua graduação, É. a gente tinha disciplinas igual a gente tem hoje, assim, tudo Não. divididinho assim, ortopedia, Não, pneumo, cardio. Não, porque depois nós não tínhamos um currículo mínimo. O currículo mínimo, depois eu já fui participante da discussão do currículo mínimo, nós que elaboramos, aí mais algumas, né, pessoas. Não tinha, depois é que nós dividimos, então, em áreas básicas, em áreas aplicadas, de estágio e tudo mais, né? Para que realmente a gente tivesse, né? Primeiro, também foi estruturada a questão da carga horária, né? Carga horária mínima, né? Mas essas disciplinas, elas vieram realmente, né? Ou pelo menos esse formato. Depois é que vieram as diretrizes curriculares, em 2002, né? Sim. Mas em 83 foi quando nós aprovamos o currículo mínimo, né? 82, 83, né?
Então, foi aí que saiu, foi quando conseguimos, vamos dizer, normatizar, junto ao MEC, as questões da fisioterapia. Então, agora, todos os cursos têm que ter esse mínimo de carga horária, porque antes cada um dava do jeito que queria. O Emerson conta sobre isso no livro dele, sobre essa construção junto ao MEC, tudo. Tem Sim. O Emerson Fachin tem um livro Sim. ótimo da história da fisioterapia no Brasil, mas eu fico imaginando, Ivens, a gente está falando ali de 71, a profissão, o decreto-lei tinha apenas 2 anos. Né? A profissão é muito mais antiga do que isso, né? A gente tem descrições históricas de fisioterapia no Brasil, mas desde 1919 o uso já. no Brasil, né, de recursos que hoje nós consideramos recursos fisioterapêuticos. Mas, assim, 2 anos, a gente estava falando de uma construção de uma profissão regulamentada, né? Da estruturação, sabe, batendo inchada ali para você limpar o terreno. Só também para contextualizar, quando eu fiz o curso, praticamente só tinha 2 áreas de atuação, que era ortopedia e neurologia. Então, não tinha as outras ainda. Né? Então, elas vieram vindo depois com o passar do tempo, né? Então, depois veio a cardiorrespiratória, depois veio, enfim, saúde da mulher e outras mais. Então, na época, praticamente eram essas 2. E tanto que nós atendíamos lá na ortopedia, eram praticamente só esses 2 tipos de pacientes, não tinha mais nada. Era a reabilitação. Fisioterapia era reabilitar. Não era prevenir, não era nada, né? Então, isso também veio depois. O mercado nessa época, assim? Olha, ninguém nem sabia o que era fisioterapia, na verdade. Tanto que, quando eu estava fazendo o curso, eu estava lá com umas minhas amigas, né? Perto de onde eu morava, e aí alguém falou assim, mas o que é a fisioterapia? Aí essa minha amiga falou assim, deixa que eu falo. É massagem de luxo. Pô, a piada é velha, hein? Massagem de luxo. Não é possível, cara. Então, ninguém sabia, porque nem se falava. Sim. Então, acho que também, com o tempo, acabou vindo realmente também uma... Né, acho que uma... como se fala, divulgação maior do que a fisioterapia, e foram surgindo também as outras áreas de atuação. Sim. E é claro que a gente também começou, e é claro que as pesquisas vieram muito, muito depois, né? Porque acho que as pesquisas é uma forma muito importante de divulgar o que a gente faz, né? Além, porque antes nem tinha internet, não tinha absolutamente nada, né? Então, acho que quando a gente começou também mesmo lá no Hospital das Clínicas, né, que eu estava lá na ortopedia, e eu comecei, posso dar um exemplo? Eu comecei trabalhando, eu estava lá, e aí o professor Cordeiro trouxe a metodologia das artroplastias totais de joelho para o Brasil, e ele era médico lá da ortopedia. E aí eu fui ser a fisioterapeuta que cuidava dos pacientes dele. Então, faziam a cirurgia e eu cuidava, porque antes ficavam muito tempo internados. Agora o pessoal vai embora, mas antes internava bem antes, ficava lá e depois ficava muito tempo depois da cirurgia. E aí eu comecei a fazer, depois eu comecei a falar, não, professor, eu vou fazer exercícios antes deles fazerem as cirurgias. Ele olhava para mim e disse, então faz. E aí nós começamos a ver que quem fazia o pré-operatório se recuperava muito mais rapidamente no pós-operatório, né? Então, começamos. Foi intuitivo, assim, essa sua ideia? Ou você tinha intuitivo, Ai, que legal, né? isso, cara. E foi interessante porque a gente passava lá pelo hospital para fazer as visitas, e eu ia com os ortopedistas, só eu de fisioterapeuta, mas os ortopedistas. E aí o doutor Cordeiro uma vez falou assim, Amélia, vem cá, fala um pouco do que você faz lá para todo mundo aqui ouvir você. E aí, quando eu falei do pré-operatório e tudo mais, eu disse, Então, quer dizer, o pessoal demorou muito para acreditar. E acho que não só eu, mas outros também que estavam lá, outros fisioterapeutas, nós começamos realmente a mostrar que fazia diferença quando nós cuidávamos dos pacientes. Então, ele ficava muito menos tempo internado, recuperava muito mais rapidamente. Então, começamos a mostrar e o pessoal começou a acreditar em nós. Então, foi muito bonito essa nossa atuação lá na ortopedia. Muito, muito, muito importante para realmente, acho que, melhorando um pouco essa aceitação da fisioterapia, porque foi difícil a aceitação, ainda mais por parte de alguns outros profissionais. Quando você se formou, você já foi para o IoT direto? Já me chamaram. Quando eu terminei o curso, eles falaram,
nós queremos que você venha aqui para ortopedia. Sim. E eu fui no mesmo ano ainda. Eu me formei, acho que dia 8 ou 9 de dezembro, e já fui contratada no dia seguinte. Já teve que fazer plantão de fim de ano. Todo já, ó. mundo é contratado no plantão de fim de ano, né?